Nós temos uma paradinha aqui só para dar uma respirada, para dar uma fungada. Então, a primeira coluna de maioria negra conquistar a libertação. Vai adiante. Essa história toda, né, de escravos africanos de diversas culturas interferiu, como eu estava dizendo anteriormente, nos próprios conflitos dentro do Haiti. Tá? Vamos adiante. Aqui você vai ver, em 1806, o país se divide em dois. A parte oriental, a atual República Dominicana, e é tomada pela Espanha. Em 1822, o presidente Jean-Pierre Boyer consegue reunificar a nação, mas a União não sobrevive. Quer dizer, os conflitos étnicos acontecem dentro do Haiti. Apesar de você falar o seguinte, mas é um país negro. Eu sei, gente, dentro da África existem vários grupos, etnicamente falando, diferentes dentro da cor negra. Assim como existem vários grupos étnicos também de brancos, tá bom? Então, isso aí vai estourar conflitos dentro do Haiti. Vai. Protegendo seus privilégios comerciais, os Estados Unidos ocupam o Haiti entre 1915 e 1934, favorecendo a elite mulata. E aí, né, o Papa Doc vai ser o grande torturador, né, exterminador de pessoas dentro do Haiti, que vai gerar muita miséria, muita fome, muita guerra. Vai. Presidente vitalício, Papa Doc extermina a oposição, persegue a igreja, sua morte em 1971 conduz seu filho Jean-Claude Duvalier, o Baby Doc. Em 1990 começa a ganhar notoriedade um jovem sacerdote chamado Jean-Bertrand Aristide, né, aqui está ele, ó. Empossado em fevereiro de 91, Aristide é deposto, né, pelo general Raul Cedras, vai. O exército norte-americano repõe o governo em 94, os Estados Unidos concedem um empréstimo de 500 milhões, e aí começa, quer dizer, as intervenções americanas são muito grandes, porque para onde vai o haitiano quando se refugia da guerra? Vai para os Estados Unidos, vai. Aristide volta a assumir em 2001, 2006, tá? E começa a pobreza, porque lá o Haiti é uma verdadeira favela, né? Um país que tem muita pobreza, vai. Aristide é eleito provisoriamente, tenta redemocratizar o país, né? Tenta um governo de conciliação nacional, mas não consegue por causa das diversidades, da pobreza, da miséria que esse país passa. Vai adiante. E mesmo assim, Bush e a União Europeia bloqueiam o país. Então, quer dizer, a estrutura política, econômica, interna do Haiti, associada à pressão internacional, vai estimulando, né, a pobreza, a miséria, a fome dentro do Haiti. Vai. E o Brasil participa das forças de paz do Haiti, quando o Brasil envia, né, soldados, mas que são 1.200 militares, mas que no início foi até positivo, mas depois vai ver a imagem aí, quer ver? Vai. A imagem de haitianos um pouco recebendo o Brasil no seu início, vai, próximo, e depois falando, né, não suja de sangue, fora tropas brasileiras no Haiti, quer dizer, o Brasil passa a não ser mais bem visto lá, porque tenta pacificar, consegue por um lado e não consegue por outro, porque é muito complexo, né, um país de diversidade étnica. Vai. Aí o que acontece? Devido ao fato de ter essas placas diferentes, o Haiti acaba passando por um grande terremoto. Vai. Esse terremoto, vai adiante. Esse terremoto destrói o país, né, em 2010. Foi atingido por um terremoto 7 pontos, né? Milhares de pessoas morrem, além de destruir tudo praticamente. O Haiti já não existia. Com o terremoto piorou mais ainda. Vai. A economia é um país de pior desenvolvimento humano, elevada taxa de desemprego. O terremoto implicou desafios, quer dizer, o país ainda vive hoje problemas relacionados a isso. Vai adiante. E aqui fala das forças de paz que o Brasil participa, né, e fala que essas forças tentam reconstruir o Haiti, que não é fácil, tá, gente? Porque o país é muito instável. E por último, a Nicarágua. Bom, na Nicarágua, mais uma vez, eu vou contar a história resumida também. A Nicarágua também recebeu influência do socialismo, vindo de Cuba. Então a Nicarágua tentou uma via socialista, a interferência americana evitou isso, pelo menos, né, 10 anos eles conseguiram a presença sandinista lá, que é o socialismo, e a Nicarágua tenta se reconstruir depois disso. Vai. Então a Nicarágua é um país da América Central Continental. Vai. A Revolução Sandinista. Revolução Sandinista significa a Revolução Socialista na Nicarágua. Vai. Breve fato histórico. Há 41 anos, a Revolução Sandinista derrotava a ditadura Somoza na Nicarágua. Levante em país da América Central foi um dos mais importantes do século XX e teve forte oposição estadunidense. Vai.
Em 19 de julho de 79, guerrilheiros da Frente Sandinista de Libertação Nacional, a FSLN, tomaram as ruas de Managua, que é a capital, e dão início a uma das mais importantes revoluções do século passado. O levante que colocou fim à ditadura Somoza, família que comandava o país com mão de ferro por mais de 4 décadas, completou 41 anos. Então, a organização dos chamados Muchachos, como o grupo revolucionário ficou conhecido, começou por volta de 1960. Gente, na prática, na Nicarágua também houve esse movimento, tipo dos Estados Unidos em relação a Cuba, né? Só que Cuba e os Estados Unidos têm uma predileção, né? Porque os Estados Unidos têm uma história mais com a Cuba. Mas com a Nicarágua é por causa da ditadura pró-Estados Unidos, sempre pró-Estados Unidos, tá, galera? As ditaduras latino-americanas sempre foram pró-Estados Unidos, vai. Com exceção do Fidel Castro, né, que se tornou uma ditadura pró-União Soviética. Então a morte do primeiro governante, aí começa a contar a história da Nicarágua, né, um país que vai ver um monte de ditaduras, essas ditaduras vão criando uma estrutura política que vai sendo favorável aos Estados Unidos, até que esse movimento, né, os sandinistas, eles acabam ocupando o poder e acabam se tornando presidente. Vai. Em 63, já existia esse nome sandinista, em referência a César Sandino, revolucionário por liderar a partir de 1927 uma rebelião contra a presença dos Estados Unidos na Nicarágua. Você percebe que tudo é contra os Estados Unidos, né? Vai. Após tomar importantes regiões, em 79, então o ditador Anastácio Somoza, que substituiu seu pai, fugiu para Miami. A revolução triunfou e o país passa a ser dominado pelos sandinistas. Vai. O que os Estados Unidos fazem? Primeiro, eles começam a adotar métodos educacionais de Paulo Freire, a taxa de analfabeto diminuiu, né? A Nicarágua passou a ser elogiada, vai. E o que os americanos fazem? Passam a apoiar os contra. Quem que são os contra? Os contras são aqueles que passam a ser conhecidos como os financiados pelos Estados Unidos. O movimento que vai resistir a essa presença de um movimento socialista na Nicarágua. Vai. Mesmo durante o período da guerra, os sandinistas conquistaram a sobrevida até que Daniel Ortega venceu as eleições presidenciais, as hostilidades financiadas pelos Estados Unidos, os contra, né, vai fazer com que na Nicarágua a força de um movimento contra a presença dos Estados Unidos, alimentando os contra, vai fazer com que os contras cheguem ao poder. Vai. O número de mortos durante o conflito também não parou de aumentar. Daniel Ortega conquistou adesão social. Isso seria reivindicado em 90, quando disputou o pleito contra a Violeta Chamorro, que abandonou a revolução para apoiar os contra. Era a burguesia que momentaneamente aceitou perder seu poder político, embora tenha mantido suas propriedades. Quer dizer, tudo indiretamente associado à questão do socialismo, da Guerra Fria, né, que gerou uma revolução dentro desse país da América Central. Vai. A campanha Chamorro pela União Nacional, a UNO, foi financiada pelos Estados Unidos, quer dizer, a Violeta Chamorro passa a ser candidata a presidente, e Chamorro venceu, né, 55% dos votos. O resultado encerrou 11 anos de poder do sandinista. A UNO conquistaria 51 cadeiras no Congresso contra 39 da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Vai. Aqui mostra um pouco a imagem da Frente Sandinista. Vai. Vai. Por isso, nós encerramos então o tema Focos de Tensões na América Latina. Um beijo no coração.